A força que vem em nós vem através dos nossos pais. Se você nunca parou para pensar, para perceber isso, hoje eu quero aqui meditar com você sobre isso. Quando eu venho para a vida, né, questionando, impondo, brigando, algo está errado comigo. O que eu não tenho olhado? O que eu não tenho percebido? E aí eu convido você para que a gente reflita. Eu, Jânia, tenho um pai e uma mãe. E esse pai e essa mãe, através dele, vieram à minha vida. E se eu questiono, se hoje eu não tenho força, eu não consigo ter um trabalho que eu sou satisfeita, eu não consigo ter um relacionamento também que eu não estou satisfeita, eu não estou satisfeita com a minha vida, provavelmente você julga, condena esses pais e fica com carência, né? No livro A Moeda, eu tenho um vídeo que falo sobre isso. E nesse livro fala dessa questão de quando a gente vai para a vida sem força, porque a gente questiona o que esses pais nos deram e nos dão. E eu vou lá e eu cobro, sabe? E assim eu venho para a vida da mesma forma. Eu venho para a vida cobrando, questionando de tudo, sabe? Nada tá bom, nada tá perfeito, porque de uma certa forma eu venho enfraquecida nas constelações familiares sistêmicas, nos pensamentos sistêmicos hoje, a epigenética, a ciência hoje estuda e é comprovado que esse método você perceber e enxergar melhor. E o pensamento sistêmico nos chama a atenção para que a gente olhe para isso tudo. Porque o pai e a mãe é um exemplo simples para a gente perceber o que significa. A mãe é o combustível, como se fosse um combustível mesmo. Vamos imaginar um isqueiro. A mãe é aquele líquido, né, que vai dar a chama. E o pai é a chama. Então a mãe é o combustível que a gente traz para a vida e o pai é essa chama que vai acender, que vai fazer com que você vá para a vida com impulso. Então quando eu questiono minha mãe ou meu pai, eu vou enfraquecido de alguma forma. Por exemplo, eu questiono meu pai, não aceito meu pai, excluo meu pai, o que eu faço? Eu posso trazer esse combustível que vem da minha mãe, mas essa faísca que é do meu pai, que vai fazer esse combustível pegar fogo e dar partida, eu não consigo. É como se faltasse algo e falta realmente. E a mesma coisa quando eu sou carente da minha mãe, eu não aceito a minha mãe, eu questiono, eu julgo a minha mãe, eu venho ser esse combustível, só tem uma faísca, mas aquela faísca não vai dar resultado de nada. Então, quando eu faço isso, eu me enfraqueço. Sim. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber. Então, eu vou para a vida me faltando algo. Então, o que eu preciso fazer? O que os estudos hoje mostram? E o pensamento sistêmico e as constelações familiares? Eu preciso olhar esse pai e essa mãe com amorosidade. Porque o que diz? Quando a gente é criança, que a gente olha esse pai e essa mãe, você imagina agora você criança, você vê esses pais chegando, a criança não olha o defeito que os pais têm, eles olham, opa, chegou meu pai, chegou minha mãe, com toda garra, entusiasmo, porque aquela criança, ela não olha se seu pai, do pior das hipóteses, é um assassino, um ladrão, se sua mãe, não sei o que, tá entendendo? A criança não olha isso, ela olha a mãe e olha o pai. E isso a gente vai perdendo com o tempo porque a gente começa a julgar, a gente começa a dizer isso não é bom. Eu não estou dizendo para você que os defeitos e as falhas que a gente não tenha. Claro, nós somos homens e mulheres. A gente vai ser pai e mãe e nós vamos continuar sendo homens e mulheres. Mas o que eu chamo a nossa atenção? Quando eu olho para essa mãe, para esse pai com amorosidade, olhando, tirando tudo isso deles e vendo, eles são pais.
E eles deram o principal, que foi a vida pra gente. Então, quando eu olho pra minha vida e vejo, poxa, só a minha vida vale a pena. A minha vida vale a pena. Aí eu paro de questionar, eu paro de olhar o que aqueles pais não me deram. Porque quando eu faço isso, que eu questiono, é como se eu quisesse ser maior que meus pais. Como se eu pensasse que se eu fosse pai ou mãe, eu ia fazer melhor. Talvez não. Talvez hoje, você sendo pai e mãe, você julga esses pais. Porque nas constelações a gente percebe isso. A pessoa vai indo bem, até não ser pai nem ser mãe. Tá prosperando, tá tudo caminhando. Quando é pai ou mãe, parece que a casa cai. Por quê? Ela não consegue fazer diferente que os pais dela fizeram. Elas vão reproduzir, repetir aquilo e muitas vezes muito pior do que o pai e a mãe do que fizeram. Sim. Então eu preciso olhar com amorosidade, reconhecer esses pais que me deram a vida. E um dos movimentos que a gente pode fazer, você nesse momento, você pode fechar seus olhos, uma técnica sistêmica de olhar os seus pais e reconhecer os seus pais nesse momento. Olhe seus pais de fato. Imagina ele na sua frente e veja esses pais do jeito que eles são seus pais. Agora imagina atrás deles os seus avós, bisavós, tataravós. E imagina toda essa geração, o que eles tiveram que passar, as dificuldades, o que tiveram que fazer. Então todas essas pessoas vieram antes de você e deram a vida a seus pais. E seus pais a você. Então, quando a gente começa a fazer essa meditação e essa reflexão, a gente começa a pegar a força que vem lá atrás deles. Através dele veio a minha vida. Então, eu começo a olhar e honrar essa geração. E do jeito deles, quando eu tomo eles em meu coração, eu entendo e compreendo que eles fizeram tudo do jeito que fizeram. Eles não podiam fazer diferente. Porque eles não sabiam, porque naquele momento as ferramentas, as possibilidades que eles tinham era essa. E você hoje, que possibilidade você tem? Então a possibilidade que você tem hoje, que eu te convido, é de olhar para esses pais com amorosidade. Olhar que além de ser homem ou mulher, são pais. E quando você julga e condena, você perde a sua força, você perde o seu combustível e perde a sua faísca, para que esse combustível seja aceso. Então, para o seu bem, o bem dos seus filhos, dos seus netos, dos seus descendentes, é preciso a gente olhar com amorosidade e acolher a nossa história. Não podia ser diferente, a gente não tem como mudar, mas a gente tem como mudar a nossa, da agora para frente. Então, a gente honra esse pai e essa mãe, e carrega em nós essa força, essa faísca, para que a gente consiga seguir a nossa vida, tomar a nossa vida, com tudo que veio, do jeito que foi, porque aí a vida flui, o amor acontece e as coisas vão se apaziguando. O que a constelação familiar sistêmica fala? Quando a gente tem muito problemas com os nossos pais, é preciso olhar, ampliar, como se você tivesse sem enxergar, e você coloca uma lupa e diz, nossa, agora eu percebo de fato o que aconteceu, o que fez ser desse jeito. E aí eu trago para o meu coração e começo a entender, perdoando a mim e perdoando eles, entendendo que eles fizeram o que fizeram porque eles não tinham como fazer diferente. E aí eu tomo a força da minha vida. Eu recebo esse combustível e essa faísca que vem do meu pai e da minha mãe. E eu tomo impulso e vou para a vida. Então essa é uma reflexão que eu queria deixar para você aqui hoje. Toma esse impulso. Olha esses pais e essas mães, né? Esse pai, essa mãe, esses antepassados. Imagine você agora com todos eles atrás de você e tomando a sua força e indo em impulso para a vida, encontro da vida, encontro de todas as possibilidades que você tem. Sim, nós temos muitas possibilidades. Um grande abraço.